quero compartilhar uma mensagem que semana passada nós estávamos aqui aprendendo sobre as consequências do pecado. E que o pecado, ele ainda gera consequências. Mas um assunto como esse, é preciso que a gente tenha um entendimento maior. Porque a falta de entendimento, a falta de percepção ou de clareza sobre esse assunto, traz muita confusão. Então, ter clareza desse assunto e entender de fato o que é pecado e o que não é pecado, faz com que nós possamos viver uma vida mais tranquila, dentro da vontade e do propósito de Deus. Então hoje eu quero compartilhar sobre esse assunto e eu quero ler 1 João capítulo 2, no versículo 1 ao 3. João escreve o seguinte: meus filhinhos, eu escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor, em algumas traduções um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Versículo 3. Sabemos e o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. João, ele nos instrui 3 coisas a respeito do pecado. O primeiro é: não peque. No versículo 1 deixa claro: filhinho, eu vos escrevo para que não pequem. A orientação é que a gente não viva uma vida de pecado. A orientação é que o pecado não é algo que faça parte da nossa vida e do nosso cotidiano. Hoje nós somos nascidos de novo, temos uma nova natureza, e por meio de Jesus Cristo nós vencemos o pecado e não precisamos mais estar sujeitos a uma vida de pecado. Porém, mesmo que não possamos e não precisamos estar mais sujeitos a uma vida de pecado, é possível que pecamos. Por isso ele diz: não peque, se porém pecar. Então, primeira coisa, não peque. Segunda coisa, se caso pecar, tem conserto. Se caso você por algum motivo tropeçar, há conserto, há chance, há misericórdia, há salvação, não se perde por isso. Há perdão para a sua vida. E terceiro, o Evangelho, ele não somente remove o pecado das nossas vidas, ou a condenação, mas também nos dá poder para vencer o pecado. Então o Evangelho, ele tem poder para remover de nós a condenação. Por isso Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nós não precisamos mais estar debaixo de condenação. Mas ele não somente remove a condenação, ele também nos dá poder, autoridade, recursos espirituais para vencer o pecado. Então em Cristo eu não preciso mais viver uma vida de pecado. E o pecado deve ser evitado nas nossas vidas. Sabe? Por que eu estou falando desse assunto? Porque a sociedade, ela está cada dia pior. E isso não tem a ver com ideologia, com as autoridades que estão no poder. Isso é uma consequência, na verdade, de uma sociedade que aceita, e não somente aceita, concorda, mas não somente aceita e concorda, como que celebra o pecado. E isso tudo faz com que nós estamos vivendo um tempo onde a sociedade aceita, concorda e celebra. Ou seja, o pecado já não se transforma, não é mais pecado para muita gente. É apenas uma questão de ponto de vista. Nós vivemos uma guerra semântica nos dias de hoje. Ou seja, de não somente inversão de valores, mas para que essa inversão de valores aconteça, precisa haver uma inversão de terminologias. Por isso que agora vieram com essa nova, né? Todes, né? Essas coisas, porque tudo isso é uma guerra semântica, uma guerra de terminologias. E isso acontece em relação ao pecado.
dá-se nome ao pecado para que pareça que o pecado se torne mais brando, mais conveniente, porém ele continua sendo pecado. O nome pode mudar, mas ele continua sendo pecado. E não vai deixar de ser pecado porque o nome ficou mais bonito. Renomeou-se o pecado. Então, fornicação é ficar, mas continua sendo pecado. Entendeu? Trair a mulher não é normal, não, continua sendo adultério. Roubar continua sendo roubar. E assim por diante. Agora precisamos entender também o que é pecado. Porque quando nós falamos de pecado é um assunto tão abrangente que às vezes nós colocamos tudo num pacote só. Então nós temos uma sociedade que aceita, concorda e também celebra o pecado, mas também nós temos às vezes a questão da religiosa, do legalismo, que coloca pecado em tudo, ou tudo seja pecado. Então a gente acaba vivendo um desequilíbrio. E muitas pessoas acabam, por conta disso, por não entender isso, acabam sofrendo as consequências disso. Então nós precisamos entender o que é pecado. Primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: que tem coisas que podem parecer pecado, mas não é. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Paulo relata algo interessante para a igreja de Éfeso. Diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem, ou resolva a sua ira antes do sol se pôr, ou seja, antes de dormir. No versículo seguinte ele diz: e não deem lugar ao diabo. Então Paulo está dando uma orientação: irai-vos, mas não pequeis, e não se coloque o sol sobre a sua ira. Ou seja, sentimentos não resolvidos pode gerar um grande problema. Mas o que define o pecado não é o momento da ira, mas sim o que você faz com ele. Ficar irado, todo mundo pode ficar, principalmente aqueles que têm uma característica mais colérica ou sanguínea, são mais propensos ao momento da ira. Ou a mulher, no período da TPM, ela às vezes é mais propensa ao momento da ira. A ira por si só não é pecado. Ficar irado por uma situação não é pecado. Pecado, ou se torna pecado, quando eu levo adiante isso. Ou seja, em vez de eu ir lá e resolver, são assuntos que eu preciso resolver dentro do meu coração, perdoar, liberar perdão, reconhecer, lidar com a circunstância de forma mais sábia. A Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor, mas a palavra falada na hora errada suscita a ira. Então às vezes é o depois, é o que eu faço com esse sentimento, é o que produz a consequência disso que gera o pecado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então tem coisas que parecem pecado, mas não é, porque às vezes a pessoa fica irada e ela fica condenada. Nossa, hoje eu fiquei muito bravo, porque aconteceu isso, eu fiquei irado e me deu. Não é pecado, é apenas um sentimento. Você precisa entender que você é humano e tem sentimentos, e não dá para ignorar certos sentimentos. Porém, o que eu faço com isso? O que sai da minha boca? Como que eu lido com isso? A consequência disso, o resultado disso, que pode se tornar pecado. Então nós precisamos deixar claro isso. Por isso que Paulo, ele acrescenta no versículos depois, ele fala assim: não dê lugar ao diabo, porque o diabo pode tomar espaço numa situação que não era para ter. Quantas vezes nós já vimos situações, aconteceu um negócio, uma briga de casal, uma confusão, e às vezes começou por causa de uma colher no lugar errado, de um sapato que não foi guardado, uma coisa aparentemente pequena, mas no momento de ira criou-se um problema, e aí teve uma consequência desastrosa. Também existem os que pecam sem ter conhecimento de que estão pecando. Então, duas coisas nós precisamos entender sobre pecado: há coisas que parecem pecado, mas não são, e tem aqueles que pecam
por falta de conhecimento, acabam pecando sem saber que estão pecando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34. Paulo diz assim: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns que não têm conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês. Então a falta de conhecimento das Escrituras e da vontade de Deus faz com que muitos acabam pecando, sem saber que aquilo é pecado. Por isso que a Bíblia também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra, das Escrituras, ela é libertadora. Então ter entendimento sobre isso, por isso que nós precisamos meditar na palavra e conhecer os seus preceitos. Por isso que a Bíblia diz que é bem-aventurado, próspero, feliz aquele que anda segundo a palavra, porque ele sabe o que pode e o que não pode, ele sabe qual é o terreno que ele deve caminhar e qual é o terreno que ele não deve caminhar. Mas muitos, por ignorância, por falta de conhecimento, acabam praticando pecados sem conhecer, mas mesmo assim continua sendo pecado. Por falta de conhecimento de Deus e da sua palavra, muitos estão agindo com falta de sobriedade. Agora eu queria falar 4 aspectos. Eu dei só uma introdução em relação a isso, mas 4 aspectos do pecado. Primeiro, o que é pecado, de fato? Muitos falam que pecado é errar o alvo. Sim, porque a palavra pecado no original grego significa armatia. Mas quando você estuda teologia, você tem uma matéria chamada armatiologia. É o estudo do pecado. Mas quando você estuda a raiz da palavra, diz errar o alvo. Mas também fala que é quebrar os desígnios ou os preceitos de Deus. Mas, abre um parênteses agora, como igreja. Nós temos motivado a igreja a ler a palavra, entender a Bíblia. Por quê? Porque nós precisamos nos tornar uma igreja mais bíblica nesse aspecto. Nós precisamos entender o seguinte: quando você quer entender sobre um assunto, não adianta você filosofar por si próprio. Ah, mas eu acho, mas eu acredito, mas eu entendo. Não. Não é assim que a gente vive uma vida cristã, segundo a palavra de Deus. Mas é o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Porque a palavra de Deus é a autoridade na minha vida. Então, para muitos, por falta de conhecimento de Deus, para um aquilo é pecado, aquilo outro não é pecado. Porque às vezes o conceito que ele tem é o conceito do mundo. E o mundo, lembre-se, chegou ao ponto de celebrar o pecado. Nós vimos agora, há pouco tempo atrás, quando lá na Argentina deu-se a questão do aborto. Parecia uma final de campeonato de futebol. Todo mundo pulando e celebrando, e as pessoas ali se abraçando e até chorando, comovidas. Por quê? Porque o aborto foi liberado. Isso é a celebração do pecado. Os programas de televisão muitas vezes celebram o pecado e são eles que dão mais audiência. Então a pessoa vem com essa mentalidade, então ela vem com uma mentalidade que nem tudo é pecado. Agora, o que é pecado? Vamos para a palavra de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 4. Define o que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado transgride o quê? Diga, a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Eu disse aqui que é importante nós entendermos a palavra de Deus e lermos a palavra. Às vezes as pessoas me procuram assim e falam assim: pastor, eu posso ouvir fulano, pregadores, né? Eu posso ouvir ciclanos. Às vezes eu falo, esse é bom, aquele não é bom. Mas seria muito melhor se nós tivéssemos conhecimento da palavra. Porque se você tem o conhecimento da palavra, somente de ouvir a pessoa, você já sabe se ela é boa ou não. E qual que é o bom pregador? O bom pregador é aquele que prega uma palavra, uma mensagem coerente com a Bíblia. Se ele estiver falando algo fora daquilo que é bíblico, você já vai identificar. Porque você já conhece a palavra de Deus.
Quando você entender, diga amém. Agora, o que a Bíblia diz que é pecado? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Nós precisamos entender que as Escrituras são a nossa regra de fé e conduta. A nossa autoridade, por isso que nós nos denominamos cristãos evangélicos, é porque nós cremos e que a Bíblia, ou a palavra, ou as Escrituras, é a nossa única, diga única, regra de fé e conduta. A palavra do Senhor é a autoridade sobre a nossa vida. Eu estava compartilhando com a minha esposa, ela me perguntando algumas coisas a respeito de seitas e heresias. E qual que é a característica de uma seita? Você, para identificar uma seita, tem algumas características. E eu explicando isso para ela. Falei, qual é uma das características? É que a palavra, a Bíblia, não é a única regra de fé e conduta. Eles usam livros, ou a autoridade apostólica ou profética de alguém que escreveu alguma coisa. Pastor, mas um pastor não pode escrever um livro? Posso, claro que pode. Mas esse livro, ele é baseado nos conceitos e preceitos da palavra. Ou seja, eu não quero escrever um livro para acrescentar algo além disso. A Bíblia está aqui, mas eu quero ir além, eu quero acrescentar algo, porque a Bíblia está incompleta. Paulo chega a dizer que se um anjo vier anunciar outro evangelho que não seja aquele que já está pronto, ele deve ser considerado maldito. Então a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta, e ela é a forma primária de Deus falar conosco. Então, se a palavra de Deus está dizendo que toda vez que eu quebro, que eu transgrido a lei, e que lei é essa? Não é a lei mosaica, ou seja, aquela que foi colocada para os judeus, ali a partir de Êxodo, que é o compilado de 613 leis. Não! A lei é a Bíblia toda, porque a palavra de Deus é a lei de Deus. E você no Novo Testamento, você vai encontrar lei. O próprio Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, 17, não precisa colocar, mas ele falou, eu não vim para anular a lei ou transgredir a lei, eu vim justamente para cumprir. E aí ele começa aquele momento onde ele fala, olha, na lei diz assim, não adulterarás, porém eu vos digo, se você olhar com um olhar impuro, já adulterou no seu coração. Ou seja, Jesus ele só vem para elevar a lei, mas em nenhum momento a lei é anulada. Então a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra, é a escritura, é a lei de Deus. E toda vez que eu quebro esta lei, eu estou pecando. Agora, nós precisamos entender algumas coisas sobre não cumprir a lei, ou a palavra de Deus. Nós precisamos entender que existe a lei escrita, que é a sua palavra. Primeira coisa que você precisa entender dentro disso. Existe a lei escrita, aquilo que Deus já deixou pronto, já está aqui. Então tem coisas que Deus já deixou claro, definido. Vou dar um exemplo que eu acabei de falar. Não adulterarás. O filho deve obedecer pai e mãe. São leis. São preceitos que já estão claros e são gerais. Mas existe também as instruções personalizadas, que Deus às vezes escolheu alguns homens para dar instruções personalizadas que cabiam somente para aqueles homens, para aquele momento, mas não coube para mais ninguém. Exemplo, Adão e Eva. Quando Deus coloca eles no jardim do Éden, Deus deu uma instrução personalizada. Dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Por que só serviu para eles e não para nós? Porque em qualquer lugar que você andar, inclusive se você for na Amazônia, você não vai encontrar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então era uma instrução personalizada. Outro exemplo, Saul. Saul estava para sair para a guerra. E era costume na época, antes de sair para a guerra, o exército se reunia, o sacerdote chegava e fazia um sacrifício ao Senhor. E só depois do sacrifício ao Senhor, eles saíam para a guerra. Samuel, que era o sacerdote e profeta, ele disse, Saul, espera até que eu volte para fazer o sacrifício. E Saul ficou esperando. A orientação era, você, Saul, aguarde. E a Bíblia diz que Saul aguardou, só que ele não aguardou muito. E o que ele fez? Ele foi lá
e sacrificou. Saul não era sacerdote, Saul era rei. Saul não era da tribo de Levi, mas da tribo de Benjamim. Ele não podia fazer isso. E havia uma ordem específica de Deus: não faça nada até que eu, o profeta, volte. E o profeta voltou, mas ele já havia sacrificado. E aí no capítulo 13, versículo 13 de 1 Samuel, essa mensagem depois vai estar disponível nas nossas redes sociais, mas principalmente no canal do YouTube e Spotify. Você pode acessar lá. Disse Samuel: você agiu como tolo. Qual foi a tolice dele? Desobedecer a lei ou a orientação que Deus deu. Desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Então essa era uma instrução personalizada. Deus deu. A Deus pode dar uma instrução personalizada para você. Eu estava orando e Deus falou comigo a respeito de um assunto. E eu estabeleci isso como uma verdade para a minha vida. Mas isso não serve para todos. Mas Deus pode falar com você especificamente. Quem está entendendo, diga amém. Agora, aonde entra a graça nessa história? Onde entra Cristo Jesus? Cristo Jesus nos deu a graça de vencer o pecado e ter autoridade sobre o pecado. Hoje a graça de Deus, Ele trouxe a provisão por meio de Cristo Jesus. Olha Romanos capítulo 8, versículo 3, o que Paulo escreve a respeito disso. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, em algumas traduções você vai ver a enferma na carne. Ou seja, o homem é pecaminoso por natureza, porque nasceu destituído da glória de Deus. E o homem por si só não consegue vencer o pecado. Mas Cristo veio para não só tirar o pecado, mas livrar ele do poder do pecado, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus Cristo é a provisão que nós precisávamos para vencer o pecado na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Vida cristã não é somente vir a uma igreja, ter uma Bíblia, cantar alguns louvores e dar o seu dízimo mensalmente. Vida cristã é uma vida de obediência às Escrituras e às suas instruções. Toda vez que eu quebro a lei, eu me quebro. Quando você olhar dessa perspectiva, e você olhar um problema, preste atenção, perceba que alguma lei está sendo quebrada, e por isso que ela está quebrada. Faz sentido isso? Amém? Então eu falei que a lei de Deus é as Escrituras, a palavra do Senhor, são as instruções personalizadas, mas também existem os mandamentos relativos. Como diz isso? Deixa eu explicar o que é mandamento relativo. As Escrituras ensinam que os filhos devem obedecer os pais. Isso é um mandamento, sim ou não? Está na palavra de Deus. Está lá, muito claro. Os filhos precisam obedecer o pai e a mãe. Ótimo. Agora, existem os mandamentos que são relativos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estabeleço como pai na minha casa que as minhas filhas têm que chegar 10 horas da noite. Eu estabeleci essa regra. Existe algum lugar na Bíblia que existe uma regra que o filho tem que chegar às 10 horas da noite? Não, você não vai encontrar essa regra. Porém, eu sou o pai, e eu, como pai, defini que na minha casa existe uma regra. Tem que chegar às 10 horas. Mas a minha filha chega às 11. Ela somente desobedeceu o pai e a mãe? Não, ela pecou.
Porque a partir do momento que eu, como pai, estabeleci uma regra, se ela descumprir essa regra, ela peca diante de Deus, porque ela quebrou o mandamento. Mas vamos supor que na casa do Carlão ele não estabeleceu essa regra e as filhas dele cheguem às 11 horas. Elas pecaram? Não. Porque na casa dele não tem uma regra estabelecida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então isso fala de mandamentos relativos. Segunda coisa, o que é pecado e o que pode se tornar pecado na nossa vida é aquilo que não procede da fé. Primeira coisa é, quando eu quebro o mandamento, a lei de Deus, toda vez que eu quebro uma lei de Deus, se torna pecado na minha vida. E isso gera consequências. O salário do pecado é a morte. Mas segunda coisa, o que pode se tornar um pecado na minha vida? Quando não procede da fé. Romanos 14 é um capítulo maravilhoso para entendermos isso. E nós vamos estudar ele um pouco agora. Mas olha o versículo 1 ao versículo 3. Paulo diz assim: aceitem o que é fraco na fé. Em algumas traduções, débeis na fé. Sem discutir assuntos controversos. Ou seja, ele já começa a orientar a igreja que a fé tem uma medida. O próprio Jesus deixou claro isso. Ô homens de pouca fé, grande a tua fé. Então a fé é uma medida, é a medida de fé, é a medida de revelação, é a medida de entendimento. Um tem mais sobre um assunto e o outro tem menos. E ele está dizendo, aceitem aqueles que têm ou são fracos na fé. Como que se manifesta isso? Versículo 2 e 3. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então tem aquele que crê que pode se comer todas as coisas. Outros não creem que não pode, ter coisa que não pode comer. Eu tenho restrições, eu acho que é errado. E a Bíblia fala, nós temos que aceitar. Olha o versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, escute aqui, preste muita atenção. As Escrituras nos dão regras gerais para todos. Mas em certos assuntos, ele nos dá um ambiente de liberdade. E aí depende da sua fé, da revelação e do seu entendimento a respeito daquilo. Então preste muita atenção nisso. É importante nós entendermos porque isso aqui é chave para você viver uma vida às vezes mais tranquila. Tem coisas que são regras gerais, é para todos. Não adulterarás. Estou usando isso como exemplo. Mas existem tantos outros. Então se você acha ruim ou não, o adultério é pecado, ponto, acabou. Agora existem coisas que, assuntos que Deus não deixa claro isso. Tem assunto, a Bíblia não fala de todos os assuntos. Exemplo, a Bíblia não fala de internet, de Facebook, de Instagram. Então, como chegar a um critério a respeito disso? Tem a ver com fé. Se o Carlão crê que aquilo pode se comer, glória a Deus. Mas eu não creio. A questão é que se eu não posso entrar em controvérsia com ele, em atrito com ele, porque eu acredito numa coisa que ele não acredita e vice-versa. Agora, qual é o pecado nessa história? Era o comer? Não. O comer não era pecado. Romanos 14, 22 e 23 agora. Vamos pular para o final do capítulo. Diz assim: assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Ah, eu gosto de barba. Amém. Ah, mas o outro não gosta. Amém também. Não, todo mundo tem que usar barba, porque usar barba é de Deus. Agora, não ter barba não é de Deus? Não. Se eu não tenho problema com isso, eu uso. Mas tem gente que tem. E ela é livre também. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora olha o versículo seguinte.
Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Está falando de consciência. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Se alguma coisa que eu faço me condena, então isso se torna um pecado para mim. Mas se não condena o outro, não é pecado. Então essa questão do pecado relativo. É uma questão de consciência. Se aquilo que você faz deixa a sua consciência tranquilo, você tem entendimento sobre aquilo, não é pecado. Vou dar um exemplo. Existem igrejas que elas têm leis humanas, então ela estabelece lá que a mulher não pode cortar o cabelo. Mas aí a irmã da igreja que não corta cabelo, que está debaixo dessa lei de homens, ela olha outras irmãs que servem a Deus em outros lugares e fala assim, eu também vou cortar o cabelo. Mas a irmã que serve em outro lugar não foi ensinada desse jeito, então como ela não foi ensinada desse jeito, ela não tem condenação nenhuma ao cortar cabelo. Alguma mulher aqui, exemplo, se sente condenada quando vai no cabeleireiro? Não, porque você não é ensinado assim, então você é livre. Então nós temos irmã que tem cabelo comprido, nós temos irmã que tem cabelo curtinho, tem outros que tem cabelo até raspado. É livre. Porque não existe nenhum ensino aqui que estabeleça isso como regra ou pecado. Agora a irmã que é da outra igreja, que tem ali, e ela corta o cabelo e fala, porque os outros fazem, eu também vou fazer. Mas quando ela corta, como que ela sente? Mal. Por quê? Porque para ela, na consciência dela, aquilo ainda é pecado. Quantos estão entendendo? Diga amém. E o que a Bíblia diz? Tudo que não procede da fé se torna pecado. O que é fé nesse sentido? É uma consciência tranquila. É o versículo anterior está dizendo. Se a tua consciência não te condena, você é livre. Porque a Bíblia não deixa claro aquilo. Mas se a tua consciência te condena, não faça, porque se você fizer, você está pecando. Eu falei que de quebrar a lei de Deus é pecado. Aquilo que eu não faço por meio da fé se torna pecado. Mas também fala da lei do amor. Capítulo 14, Romanos, versículo 13 ao 15. Olha o que Paulo escreve. Quando se torna pecado uma situação. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção, Paulo escrevendo, como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Então Paulo resolveu essa questão. Porque muitos dos irmãos têm esse negócio de pode ou não pode. Pastor, pode isso, pode aquilo. E às vezes tem assuntos que não estão claros na Bíblia. Mas aí Paulo, ele resolve essa questão do alimento. Ele vai falando assim, alguém que está no Senhor pode te dizer, e tem convicção, nenhum alimento por si só é impuro. Se você quiser comer, coma. Agora é uma questão de gosto. Não é uma questão se é ou não é pecado. Comer comida japonesa é pecado? Não. Eu não gosto de peixe cru. Aí é uma questão sua. Mas não venha colocar isso como peso na vida de alguém. Eu não tomo refrigerante porque refrigerante faz mal. Refrigerante porque eu vi lá na internet traz câncer. Ótimo. Se você decidiu não tomar refrigerante, amém. Mas não coloque isso como um peso de pecado. É isso que ele está dizendo. Todo alimento por si, acabou. No momento que você dá ação de graça, aquilo se tornou abençoado. Não tem problema algum. Tem uns irmãos que estão falando, então hoje nós vamos comer uns lanchão com Coca-Cola. Lembra do seu pastor. Aí ele falou assim, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Então tem coisa que é impura para você, mas não é impura para mim. É boa para você, mas não é boa para mim, porque é uma questão de consciência. Mas eu não. Tudo bem. Mas a Bíblia não deixa claro isso. Se a Bíblia não deixa claro, é uma questão de fé e de consciência. Olha o versículo seguinte.
Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. É aí que eu digo que é a lei do amor. Se eu quebrar a lei do amor, eu estou pecando. Não é uma questão de pode ou não pode. É uma questão de que se o meu irmão começa a ser afetado, se a igreja começa a ser afetada por isso. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Qual a diferença entre o que não procede da fé e a lei do amor? Aquilo que procede da fé tem a ver com uma consciência tranquila. Então vou dar um exemplo. Uma questão de consciência. Não é uma questão de ser pecado ou não. Comer frango de despacho é pecado ou não é pecado? Hã? Depende. Na Bíblia não está escrito se comer frango de despacho é pecado. Porém, se eu te der um frango e depois falar que é de despacho, o que você faz? Tá louco? Agora nem tanto, mas se eu te der uns doces, se nossa, que doce gostoso. Então assim, ele Cosmo Damião, assim, que a tua consciência vai passar a te condenar. Qual a diferença daquele frango que está no despacho e do frango que você compra na padaria no domingo? Nenhuma. O frango continua sendo frango. Agora, o que está por trás daquele do despacho, aí é outra história. Mas o frango não muda. A comida por si só não muda. É isso que eu quero que você entenda. Essa é quem procede pela fé. Eu tenho fé. Uma vez eu vi um testemunho de um missionário contando que ele estava lá, ele foi pregar, ele estava edificando uma igreja na cidade, ele começou a passar muita dificuldade, e ele começou a orar e falar: Deus, envia, eu estou sem comida, envia, Deus, eu estou sem dinheiro, e falou que começou a ter de vez em quando na porta da casa dele umas comidas. E ele é feliz da vida, comendo e louvando a Deus. Olha a comida, Deus mandando comida. E todo de vez em quando ele ia lá e via comida na porta da casa dele. E ele comendo a comida com a família e louvando a Deus pela comida. É provisão de Deus. Depois de um certo tempo, se converteu um bruxo lá da cidade. E depois que ele se converteu, ele foi conversar com o pastor e falou: rapaz, eu fazia tanta bruxaria para você, eu colocava um monte de despacho lá na porta da sua casa. É uma questão de consciência e fé. Agora, a lei do amor é a seguinte: eu não posso violentar a consciência e a fé da pessoa, porque eu tenho a consciência limpa. Ou seja, eu não posso impor. Eu preciso, como que começa o texto? Suportem os fracos na fé. Tem um que crê, mas tem um que crê que pode, o outro que não pode. Tem um que crê que sábado eu tenho que me guardar e o outro não crê. Mas isso é uma questão de consciência, de revelação. A partir do momento que você tem que defender aquilo que é válido para você, ao ponto de não respeitar o outro, você está violando o quê? A lei do amor. Aí não é uma questão de que é certo, que é errado, que é bíblico, que não é bíblico. A questão é que se o seu irmão se ofende com isso, e tudo que eu faço que pode ofender o meu irmão, aquilo se torna pecado. Então, por exemplo, eu não tenho o hábito de andar de bermuda na rua. É muito raro isso acontecer. Andar de bermuda é pecado? Não é. Mas tem gente que pode se escandalizar se me ver de bermuda, porque eu sou um pastor. Então, às vezes, para evitar isso, que o irmãozinho se escandalize, eu prefiro não andar. Ah, pastor, mas você não é livre? Sou. Eu sou tão livre que eu posso escolher não destruir aquilo que Deus está abençoando. É essa a minha liberdade. É o que o texto está deixando claro.
A Bíblia condena beber? Não, a Bíblia fala, não vos embriagueis. Porém, eu não vou ficar na beira de um bar tomando uma cerveja. Por quê? Porque alguém pode se escandalizar com isso. Não é bom para o evangelho. Então, porque outro pode se escandalizar, eu não faço. Eu restrinjo. Essa é a lei do amor, por amor aos irmãos. E se eu quebrar, mas eu sou livre, eu estou na graça, eu ando do jeito que eu quero, a vida é minha. E aí eu quero impor isso como uma verdade, como uma realidade, descendo goela abaixo a vida do meu irmão, porque eu acredito que aquilo é uma verdade para mim, mas eu preciso entender que às vezes não é para ele. Quantos estão entendendo? Diga amém. E toda vez que eu faço isso, eu quebro a lei do amor. Se eu quebro a lei do amor, eu estou pecando. Olha o versículo 16 ao 20 do capítulo 14. Paulo diz: aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o que ele é? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não adianta eu querer impor certas coisas na força do braço. Tem a ver com revelação. Tem a ver com o entendimento mais claro da palavra e da vontade do Senhor, do coração de Deus. Então não adianta. Se aquilo vai trazer atrito, mas é a verdade de Deus. Mas o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É eu ficar em contenda com você, para discutir com você, se tomar Coca-Cola é de Deus ou não é? O que é o reino de Deus? É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Versículo seguinte: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O versículo 18. Versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, irmãos, às vezes eu vejo as pessoas discutindo por assuntos triviais que só trazem contenda e não edificam. Mas é a minha verdade, porque acredito. Tudo bem, mas existe o momento, existe a hora certa, mas tem momentos que não é para isso. Eu fico pensando sobre política, como eu vejo muito disso hoje. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas hoje brigam com pessoas que elas conhecem a respeito de quem elas não conhecem. Então às vezes briga de família lá, brigando, porque eu acredito no político A, porque eu acredito no político B. Aí eu brigo com a pessoa, fico discutindo lá com a pessoa, saio do grupo do WhatsApp, não quero frequentar a ceia de Natal, porque o outro é de X ideologia, eu sou da ideologia Y, mas a gente fica discutindo a respeito de pessoas que a gente não conhece. Promove a paz? Não. Promove algo de bom? Não. Então tem discussões que são tolas, não tem necessidade. Olha o versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro. Mais uma vez ele deixa claro. Todo alimento é puro. Se é saudável ou não, a decisão é sua. Mas isso não afeta a sua vida espiritual. Eu não tomo Coca-Cola porque Coca-Cola, amém. Mas isso não quer dizer que eu vou me tornar menos santo ou mais santo, mais ungidos ou menos ungidos se eu comer um McDonald's ou tomar uma Coca-Cola. Isso é um problema meu de saúde, minha. Mas você já viu como está chato hoje? Porque eu sou vegano. Ok. Mas agora você é vegano, eu tenho que me tornar vegano? Eu gosto de carne. E de uma boa, de uma picanha. Carne. Entendeu? Mas eu não como. Amém, eu te respeito. Mas eu como. Hoje eu fui almoçar. Aí tinha uma pessoa que falou assim: eu não como a farofa. Falei: eu como por você. Pronto. Resolva a minha vida rápido. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Se aquilo vai afetar a vida do meu irmão, se aquilo vai trazer contenda, vai trazer escândalo, é melhor eu não fazer, eu me privo.
eu como outra hora, eu bebo outra hora, eu faço outra hora, mas não é o momento. Quantos estão entendendo? Diga amém. E para acabar, nós vamos entender a diferença entre pecado e impureza. Então, primeiro eu falei que o que é pecado é quando eu quebro a lei de Deus. Amém? Diga assim, a lei de Deus são as escrituras. Pronto. Segunda coisa é quando não procede da fé, mas aquilo me condena, minha consciência fica me condenando. Se eu faço, a minha consciência me condena, eu não devo fazer, porque não é por fé. E tudo que não é por fé se torna pecado. Terceiro, quando eu quebro a lei do amor. Pode ser uma verdade, até bíblica, porém se eu quero impor aquilo e descer goela abaixo, e o meu irmão acabar se ofendendo, e criar contendas, confusão, mágoas e ressentimentos, eu acabei tendo um problema. Mas o quarto e último, nós precisamos de saber a diferença entre pecado e impureza. Existe uma diferença. O pecado, ele era tratado com sangue. Então toda vez que o homem pecava, o sangue tinha que ser derramado. A Bíblia deixa claro, sem remissão de sangue não há o perdão dos pecados. Então o pecado era sempre tratado com sangue. Então toda vez que havia sacrifício, era para resolver a questão do pecado no homem. Porém, a água servia para purificação. Por quê? Porque o homem poderia se tornar impuro, mas nem sempre estar em pecado. É possível não estar em pecado, mas estar impuro. Impureza e pecado não são a mesma coisa, mas a impureza pode te levar ao pecado. Nós precisamos separar isso. Então, o pecado era tratado com sangue, o sacrifício, mas tinham coisas que tornavam o homem impuro. E toda vez que o homem se tornava impuro, o que ele tinha que fazer? Se lavar. Às vezes ele tocava em certas doenças, às vezes ele tocava em alguns alimentos, e algumas coisas o tornavam impuro. Então havia um processo de purificação pelo lavar das águas, pelo banho. Mas isso necessariamente às vezes não era pecado, era apenas a impureza. Por isso que quando Jesus estava na cruz e o homem lá rasgou ele pela lateral, o que saiu? Sangue e água. Porque a igreja resolve o problema dela através do sangue do Cordeiro, retirando o pecado, mas também a igreja é purificada. O sangue é para a remoção dos pecados, a água para a purificação. Então tem coisas que necessariamente não são pecados. Ou não é pecado, perdão. Exemplo, ouvir música do mundo é muito controverso, porém, na Bíblia você não encontra. Não ouvirás música mundana, somente gospel. Você não encontra nenhuma base bíblica para isso. Então como que eu defino que isso é bom ou é ruim para mim? Bom, é simples. Porque não tem nenhuma regra sobre isso. Agora, se eu passo o meu dia ouvindo música que promove a libertinagem, a prostituição, o adultério, que me coloca valores que são contrários aos valores que a palavra de Deus me ensina, como que eu fico no final do dia? Ouvindo isso, assistindo isso. Está lá na Bíblia, assistir Netflix é pecado? Agora, como que você fica se você assiste uma série que tem prostituição, que tem pornografia, que tem palavrão? Você já ficou do lado de um fumante? Como que fica seu cabelo, sua roupa? Então você às vezes se torna impuro, não um pecador, mas aquela impureza às vezes com o tempo pode te levar ao pecado. Porque às vezes de tanto assistir, de tanto ver, de tanto ouvir, você acaba se tornando igual, porque aquilo está te alimentando. Quando você entender, diga amém. Então precisa entender isso. Vou dar um exemplo. Uns 2, 3 anos atrás, eu acho, 3 anos atrás,
minha filha, Rafaela: pai, eu quero de presente de aniversário, quero assistir o jogo do Corinthians. Bom, tudo bem. Peguei a minha família, né? Combinei lá com o pessoal e fui no estádio do Corinthians assistir um jogo do Corinthians. O Corinthians é de Deus? Não está na Bíblia. Porém, a minha consciência me condena. Mas olha aqui, eu fui. Foi legal, né? Foi gostoso, assim, no sentido de estar com a família, de levar para um lugar diferente, para passear, ver um estádio cheio, ver um jogo de futebol, ver a torcida gritando, né? É muito legal. Isso é legal. E o mais legal de tudo foi que o Corinthians perdeu nesse dia. Então, para mim, teve uma emoção um pouco maior. Temos ali uma corintiana ali, ó. Foi muito legal porque eu estava no meio da torcida e vi o gol do Grêmio. E eu tive que ficar calado, mas dentro de mim, e minha mulher: cala a boca, fica quieto, não se manifeste, porque você pode morrer aqui no meio. Porém, não é um ambiente para eu estar com a minha família, participar o tempo todo. Foi uma experiência, fui lá, gostou, pronto. Mas não é um ambiente. Por quê? Porque o que eu ouvi de palavrão, que tinha gente fumando maconha. Eu tive que me deslocar em alguns momentos. Então não é um ambiente para eu estar o tempo todo. Quantos estão entendendo? Diga amém. A diferença entre pecado e purificação? Às vezes, aquilo que não é pecado, mas me torna impuro, pode se tornar um pecado. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu queria concluir com isso. Hebreus capítulo 5, versículo 8. A banda não precisa subir, não. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu queria concluir hoje a mensagem. Está na hora. Hebreus 5, 8 diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Embora sendo filho, Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu, diz o texto de Hebreus. Nós precisamos nesses dias aprender sobre esse assunto. E principalmente, aprender a obedecer a Deus, seus mandamentos e a sua palavra. Para mim, meu desejo é que você leia, estude a palavra. Não falte nos cultos, participe dos cursos, porque quanto mais você aprende a palavra, mais você entende qual é a vontade de Deus para a tua vida e aquilo que não é vontade de Deus. Se fizermos assim, nós teremos uma vida vitoriosa, uma vida com muitos e muitos problemas amenizados, porque boa parte dos problemas ou dos pecados cometidos tem a ver com tudo isso que eu acabei de falar aqui. Eu espero que isso tenha edificado a tua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos.